Eu precisava de apoio para... Não há o microfone? Ali atrás. Aquela colega é a primeira. Que está com o braço no ar, sim? Bom dia a todos. O meu nome é Elizabeth Domingos, estou na qualidade de professora, sou professora de História e Geografia, terminei o meu mestrado este ano e venho não perguntar nada, mas dar um contributo relativamente a esta última intervenção da doutora Patrícia. Quando eu estava a ouvir, até parece que estava a ver a minha tese de mestrado. A minha tese de mestrado vai exatamente neste sentido, porque que em Portugal os estudos sobre os professores com deficiência, qual a imagem que os colegas, os pares e os alunos têm da nossa prestação como professores. No fundo, não sei se vai... No fundo, a minha ideia é dar um contributo. A tese chama-se O Professor com Deficiência Visual, Questões em torno da sua adaptação e sucesso profissional. Foi defendida em junho deste ano. Nesta tese, eu tive como preocupação abordar quais as dificuldades que um deficiente visual, que é o meu caso, professor com deficiência visual, quais as nossas dificuldades, como é que somos aceitos perante os pares, perante a escola, qual a ideia que os alunos têm de nós e neste sentido, portanto, ela baseia-se, tem como base, para a parte teórica, tem como base um workshop organizado o ano passado, em 2014, no Anfiteatro Nobre da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, recolhendo testemunhos de professores cegos e com baixa visão no ensino da História e da Geografia. E com os testemunhos deles, e com o meu, naturalmente, eu fundamentei, e com alguma bibliografia muito escassa, também senti as mesmas dificuldades que a doutora Patrícia. Com a pouca bibliografia, eu consegui fazer, portanto, a fundamentação teórica, e para a fundamentação empírica do estudo, até porque era obrigatório, nós tínhamos, para a fundamentação empírica, tinha que ser aplicada a metodologia com os nossos alunos. E então o estudo versa sobre o seguinte: qual a expectativa que os alunos têm sobre o professor com deficiência visual em vários domínios, na relação com a turma, na correção dos testes, na vigilância do seu comportamento e dos seus trabalhos, na preparação e seleção de recursos, enfim, uma quantidade de questões que, e para que o estudo fosse tanto aplicado, no início do ano, ainda antes de os alunos me verem em palco, entre aspas, foi-lhes passado um questionário quantitativo para medir exatamente as expectativas que os alunos tinham em relação ao professor com deficiência. E no final do ano foi passado um questionário qualitativo de opinião, para saber qual a opinião dos alunos em relação à prestação logicamente, do professor com deficiência. Foi engraçado, pois a ideia de usar os dados, portanto, usar as expectativas iniciais dos alunos como a opinião final desses mesmos alunos. Portanto, foi aplicada a 4 turmas e foi interessante verificar que a opinião dos alunos não é muito dispar em relação ao que realmente acontece cruzando depois os dados com os testemunhos dados pelos professores com deficiência neste workshop. Foi interessante verificar que a ideia que os alunos têm das capacidades e das potencialidades e até das limitações do
do professor com deficiência vão muito ao encontro daquilo que realmente acontece. Pronto, é um contributo que deixo. O estudo chama-se O Professor com Deficiência Visual no Ensino da História e da Geografia, questões em torno da sua adaptação e sucesso profissional. É uma tese de mestrado que está publicada e disponível na FLUP. Muito obrigada, colega. Está disponível em suporte digital, portanto qualquer pessoa... Muito obrigada. Eu agradecia que as pessoas fossem um pouquinho mais sucintas para podermos dar a oportunidade a todos. A senhora que está aqui, faz favor. Boa tarde. Boa tarde. Sou Adalberto Fernandes. Tenho 3 breves notas de acordo com a orientação da moderadora. E antes das 3 notas, os meus parabéns quero ao Sr. Professor Dr. Augusto Leodado Ferreira, a Dra. Paula Campos Pinto, a Patrícia, por este importante momento de pensamento. Vou passar às 3 notas. Uma de cidadania. Estou aqui como cidadão, não estou a representar o Instituto Nacional para a Reabilitação, onde trabalho, porque na sessão de encerramento estará o Sr. Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, Dr. José Madeira Ceroto. Segunda nota, uma nota de pedagogia. E esta dirigida diretamente ao Sr. Professor Dr. Augusto Leodado. Não faria bem a todos os seus colegas do ensino superior que passassem uma semana inteirinha dentro das suas aulas para aprenderem o que é isso de interação, de pedagogia e tudo o resto? Ora, terceira nota, que é uma nota de participação, relativamente ao desafio que a doutora Patrícia e a doutora Paula Campos Pinto apresentou. Eu gostaria também que todas as pessoas que trabalham nas escolas, porque há mais recursos humanos nas escolas que além dos professores, que são tão importantes na qualidade, na interação dos recreios, das cantinas e dos balneários, ter todo o pessoal que garante, de facto, a limpeza dos serviços administrativos, dos serviços de secretaria. Por favor, deem também oportunidade a essas pessoas, desde a portaria à limpeza dos balneários. Também tem uma palavra muito importante a dizer. Por isso, gostaria de ver incluído que toda a comunidade educativa. E gostaria de ouvir, nesta matéria, o que é que pensam os autarcas, com responsabilidades cada vez mais crescentes nesta. Muito obrigado e bom trabalho. Ali. Boa tarde a todos. Este microfone é pior que os meus alunos. Mas eu já quero agradecer o convite que me foi amavelmente feito pela PNOD, pela FENPROF. Eu estou aqui hoje, 2 em 1, enquanto um representante da ACAP, porque sou vice-presidente. Estou a tentar afastar para ver se isto não faz muito enquanto vice-presidente da Direção Nacional, e estou também enquanto professora, que eu sou há 30 anos, professora de deficiente visual. Queria começar por fazer conhece, sabe que eu sou frontal e eu gosto que as coisas sejam ditas aqui perante todos e não, às vezes, por aí. Doutora Patrícia, eu não gostaria, num encontro como o de hoje, de ouvir falar em professores com dificuldades de aprendizagem. Se há alunos que as têm, é perfeitamente plausível, eles têm os mecanismos necessários para conseguirem colmatar as suas dificuldades. Agora, um professor que tem dificuldades de aprendizagem tem mais é que procurar recursos, fazer 30 por uma linha para conseguir saltar a 10. Não vale a pena tirar o pico. O microfone é mesmo do fone. É da oposição mesmo. Este não ia para a Assembleia. Depois, pronto, eu gostaria que, enfim, pessoas com deficiência ou qualquer outra coisa, pessoas com dificuldades de aprendizagem,
não me parece muito plausível. Nas perspectivas futuras, com que o vosso trabalho termina e com o qual eu me congratulo, espero que comecemos, por exemplo, por ter uma boa preparação dos docentes que estão na educação especial. Não são muitas vezes cegos, outras vezes estão, mas os professores sem deficiência visual e que estão na educação especial, que ingressam nos cursos de educação especial, têm de ter uma eficaz preparação, nomeadamente ao nível da aprendizagem do braille. Só com pelo menos 100 horas dessa aprendizagem nas várias grafias que o musical, matemática, a língua materna, enfim, todas essas, química, etc., só aí é que o professor poderá estar seguro e não ter medo que o aluno lhe pergunte como é que se faz determinada letra e poder estar à vontade para lecionar. A falta de um grupo, por exemplo, de orientação e mobilidade, que nós não temos. É bom que a autonomia comece por aí, que nós possamos ensinar aos nossos alunos deficientes visuais a serem autónomos, a poderem ir sozinhos para a escola e não dependerem da funcionária que lhes vai buscar a máquina, que os leva quase ao colo para a sala, entre salas de aula. O pagamento da correção de testes e de trabalhos dos nossos alunos. Nós temos que suportar essa correção. Eu tenho este ano 7 turmas, cada turma tem cerca de 25 a 28 alunos, e se fizerem as contas, como eu fiz o ano passado e disse publicamente num encontro, eu gasto cerca de 5 a 6 mil euros ano. Isto é incomportável para um professor com deficiência visual. E como eu sou professora há 30, vejam lá o dinheiro que eu já dei a esta gente. Docentes em escolas diferentes, nos mega-agrupamentos, que é a novidade, não é? Nos mega-agrupamentos obrigam os professores deficientes visuais, os outros, é lógico, até aí tudo bem, temos a igualdade, de irem dar aulas em escolas diferentes, muitas vezes sem transporte de ligação, umas vezes até de manhã numa escola e de tarde noutra, no mesmo dia. Portanto, estes horários são muito complicados para a pessoa, na sua hora de almoço, conseguir almoçar e ainda ir para a escola de destino, segunda escola, digamos assim, dentro do mesmo agrupamento. E há muitos professores, até de educação especial também, a debaterem-se com este problema. Sabemos que há a lei que nos protege, mas como alguém já hoje disse, nem sempre as leis são cumpridas. E eu acho que agora, só ia dizer mais um, porque guardo depois para a tarde, para não me estender muito, a falta de sensibilidade das editoras para a produção de manuais em EPUB 3 ou em EPUB 3, se quiserem dizer em inglês, em EPUB 3 ou em PDFs, qualquer coisa que permita depois nós possamos converter em braille ou em formatos alternativos. É fundamental que nós possamos, nós professores com deficiência visual, possamos ter os livros e os materiais ao mesmo tempo que os nossos colegas têm, e que eu não tenha de passar as minhas férias de agosto a transcrever livros e a pedir à mãe, ao tio, ao primo, etc., como é que se faz, o que é que está em determinada página, porque não está acessível. E assim não posso dar a minha aula convenientemente aos meus alunos. Para já, eu peço imensa desculpa do tempo que roubei e fico por aqui. Muito obrigada, Clara. Boa tarde, chamo-me Alfredo Afonso, estou aqui na qualidade de professor. Quero dizer que exerço funções na escola, no agrupamento de escolas, peço desculpa, de Santo André. Bom, gostaria de dirigir ao Dr. Augusto Deodato, isto é um mero formalismo, um grande amigo de infância, e dar-lhe os parabéns pela sua excelente comunicação. E também agradecer os preciosos préstimos da doutora Paula Campos e da doutora Patrícia. A questão que eu
tenho por partilhar convosco, nem será uma pergunta propriamente, mas mais uma partilha, são de facto as condições que nós não temos nas escolas, fundamentalmente com o horário não letivo. Por exemplo, poderei dizer-vos que a minha escola está bem servida de computadores, mas não há sensibilidade para colocar licença, ou seja, o leitor de ecrã. Eu dirigi-me há cerca de uma semana à Direção-Geral de Educação, pondo a questão à doutora Filomena Pereira, e disseram para ir à internet. Evidentemente, depois haveria configurações que me seria impossível fazer, não é? Bom, passamos, como sabem, muitas horas na escola, e se não tivermos quem nos ajude, digamos, na correção de testes, na correção de trabalhos, não há, de facto, material e ferramentas de trabalho para nós. Não há. E alguns dos senhores diretores também não são sensíveis a essa situação. Muito obrigado. Obrigada. Não sei se há mais alguém que quer intervir. Boa tarde a todos. Agradeço o convite estar aqui presente e quero primeiro agradecer a todas as participações feitas, quer a da doutora Diodato, da doutora Paula e da doutora Patrícia. Aqui queria fazer algumas referências a alguns alertas do seguinte. Eu sou de Braga, um jornal há dias, o Jornal da Região, traz uma entrevista com os diretores dos diferentes agrupamentos. E um diretor do agrupamento, por acaso era um agrupamento real, dizia assim mais ou menos na entrevista: o nosso agrupamento, nós estamos muito contentes porque nós somos muito procurados por alunos com deficiência, cuja matrícula é recusada noutras escolas, e nós aqui somos uma escola inclusiva, recebemos todos. Ora, isto é muito grave, vi no jornal. Eu tenho que fazer com alguns colegas que era caso para ir mandar para o Procurador-Geral da República, porque existe uma lei de discriminação com base na deficiência, e isto porque, de facto, o Secretário da sua intervenção, quando se referiu a toda a especialidade, às vezes ao autocarro, disse que são acontecimentos que acontecem muito mais do que aquilo que seria esperado. E isto também acontece nas escolas. E há dias também falar com uma entrada de educação do outro agrupamento, dizia que a direção da escola gostava de ver todos os alunos com deficiência fora da escola. Ou seja, de facto, a sociedade tem vindo a fazer o seu caminho para a inclusão, quando o atingir nós deixaremos de falar, como aqui foi dito. No entanto, são acontecimentos destes que gravam, que vão marcando. Outra nota que eu iria dizer o seguinte: que desde que os alunos com deficiência começaram a integrar a escola, os alunos dessa turma, da sua convivência, com esses alunos, acabam por aceitar as pessoas com deficiência. Se isto é válido para os alunos, também é válido para as escolas, por onde passam professores com deficiência, porque marcam a sua influência, que é perante os restantes colegas, que é perante toda a comunidade educativa. Depois, habitualmente refere-se no texto legislativo a acessibilidade para os alunos. Como aqui, de uma forma, já foi referido, isto é muito importante para os alunos, para professores, para funcionários. Eu estive numa escola em que uma funcionária da secretaria teve um acidente, recuperou,
depois ficou em cadeira de rodas. E 2 anos antes houve um grande polémico com as obras que a escola podia fazer, a Câmara não financiava, não havia ninguém financiasse, por causa de alunos de cadeira de rodas. No entanto, uma das pessoas que mais anos usufruiu das rampas foi precisamente uma funcionária que não seguiu o conselho que lhe deram, que é ir para a reforma, e quis manter-se no ativo. Não é? Depois, outra questão aqui foi dito, de facto, há muito poucos estudos e um alerta que queria fazer é a formação é muito importante e, de facto, falta ainda uma formação a nível de todos os cursos de formação em geral, devia haver mais preparação para os professores do ensino regular. Eu digo isso porque, com frequência, nós ouvimos colegas em vocês estão a dizer são preparados, terão um curso para dar esta ou aquela disciplina, nunca para dar aula de deficiência. Quando dar aula de pessoas com deficiência não tem nada, absolutamente nada de especial, desde que os professores saibam dar a sua própria disciplina. Muito obrigada. Ora, boa tarde a todos. Eu gostaria de centrar, digamos, a minha intervenção em 3 ou 4 aspectos importantes. E o primeiro, embora já tenha sido apurado, penso pela doutora Graça Gerardo, que é a questão da acessibilidade dos manuais escolares, quer aos professores, quer aos alunos com deficiência, em particular os alunos com deficiência visual. Esta situação é tanto mais grave quanto não só as editoras os disponibilizam ou não o fazem em condições realmente, minimamente acessíveis, como agora também já as transcrições para Braille ou se fazem muito poucas ou não se fazem. E, portanto, falar em condições de igualdade com situações destas é, desculpem, brincar à igualdade de oportunidades. Isto é uma primeira questão. A segunda tem a ver com a questão dos destacamentos das pessoas com deficiência, da qual muito se tem falado nos últimos anos. Eu penso que está na hora de começarmos a fazer entender às pessoas que dirigem este país que é necessário perceber que há 2 tipos de destacamento possíveis. Os destacamentos resultam de doenças de caráter permanente e do próprio, e os que resultam de problemas, infelizmente, temporários e às vezes terceiros permanentes. Isto evitaria situações como aquelas à qual aludiram os colegas de Mirandela, creio que há 2 anos, em que disseram, e muito bem, que algumas vagas poderiam ser ocupadas por pessoas com deficiência e que poderiam eventualmente, na altura, passar à mobilidade especial se não tivessem sido destacados. E, além disso, esta situação garantiria resolvia um outro problema, que era o problema de ter que concorrer todos os anos quando, infelizmente, as coisas não se alteram. E uma terceira situação tem a ver com a questão do ensino do Braille e das novas tecnologias nas nossas escolas. E claro está, como alguns colegas já foram apurando, isso tem a ver com a própria formação docente. Eu temo que daqui a uns anos não tenhamos necessidade deste tipo de encontros, porque me parece que o futuro dos professores com deficiência em geral e em particular dos professores cegos está, assim continuemos com estas políticas, altamente comprometido. E porquê? Porque eu não consigo conceber como é que se aprende língua gestual ou Braille por e-learning, indo 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 horas a uma escola ou a um local de ensino.
E depois temos nas escolas professores que vão trabalhar com alunos cegos que não sabem braille. Então, o que é que vão para lá fazer? Receber ao fim do mês? Isso não me preocupa-me é sim o futuro dos nossos alunos. E mais uma vez, então, que condições de igualdade quando o professor que trabalha com eles, que lhes deve ensinar braille, e é pago para ensinar braille, é pago para ensinar TIC, é pago para ensinar orientação e mobilidade, disso estamos conversados. Uma outra questão tem a ver com os exames. Toda a gente trabalha na área da educação especial, tem a ideia e muito bem de que o que se está plasmado nos PEIs é para se seguir, e é para se seguir quer ao nível das disciplinas, mas também é para se seguir ao nível dos exames. E, sobretudo, os alunos de baixa visão que trabalham, que precisam de ampliações, mas não precisam de ampliações de caracteres e de imagens, não precisam de ampliações de papel. É impraticável trabalhar com o formato A3. O Ministério ainda não percebeu isto. Resolve o problema com as ampliações dos ficheiros em PDF. Enfim, é uma solução possível, mas acho que essa decisão competirá ao aluno e não ao Ministério. Havia uma outra situação, mas que me agora escapou. De facto, ficam estas questões sobre as quais devemos refletir, porque nos preocupam. O futuro é amanhã, o passado já passou, e nós preparamos alunos para o futuro e não para o passado, e nunca conseguimos, depois do próprio professor fazer a aprendizagem, ir ensinar aquilo que devia ter ensinado na altura em que não sabia. Muito obrigado. Muito obrigado. Só temos mais uma pessoa inscrita. Duas pessoas inscritas. Dado o adiantado da hora, nós já não estamos a cumprir a hora prevista de encerramento, e eu quero devolver a palavra à mesa para, efetivamente, mais ou menos 5 minutos para cada um dos. Por isso, agradecia que as duas pessoas que vão intervir, que o façam de forma sucinta, para podermos ir almoçar às 13h30. Muito obrigada. Bom dia. Está difícil. Bom dia a todos. Chamo-me Fernando Pereira, venho de Viseu. Aproveito primeiro para cumprimentar a iniciativa de FENPROF, também cumprimentar o contributo excepcional dos conferencistas, cumprimentar de uma maneira muito especial o professor Diodato Guerreiro, quem já não encontrava também já há longo tempo, e para ser breve, eu prometo concentrar-me exatamente só na participação. Foi já aqui afirmado, e eu assino por baixo, de facto, o professor com deficiência tem que ser bom, e era um bocadinho por aqui, sem querer fazer a apologia do professor com deficiência visual, por várias questões, ou se calhar só uma. O professor Diodato muito bem falava na necessidade de surgir uma naturalidade na aprendizagem, ou seja, a comunicação ser perfeita, e este perfeito ser feito de forma natural entre o professor e o aluno. E a minha questão vinha exatamente neste sentido, ou seja, sabendo nós e tendo ele tão sabiamente mostrado a preocupação que tem que ter o professor com deficiência visual e criar condições para criar essa naturalidade, a minha questão é, e da parte da universidade onde o professor trabalha, sente essa preocupação? Qual o contributo que a universidade tem dado em termos de criação de condições de igualdade relativamente aos colegas? Em relação à professora Paula e à professora Patrícia, eu queria pôr só duas questões breves, que é se encontram alguma explicação para tão poucos estudos, e a outra, se calhar, também no seguimento desta, porque tão poucos professores com deficiência visual no mercado, se podemos chamar assim. Muito obrigado. Obrigada, colega.
todos, muito bom dia. O meu nome é Carla Badal e gostava de começar por dizer o que, aliás, explanar um pouco o que a doutora Graça Gerardo mencionou e que vai ao encontro daquilo que a doutora Paula também referiu nos estudos internacionais. A doutora Paula referiu dificuldades de aprendizagem. Eu não chamaria também dificuldades de aprendizagem, isso não. Chamaria outra coisa, chamaria, portanto, dificuldades no acesso ao material. E daí a necessidade de estratégias, portanto, se há dificuldades de acesso ao material, o professor tem que ter estratégias, como foi o caso deste professor que pensou em ajudar os alunos, então vamos ao dicionário ver, não é? Uma vez que provavelmente não teriam um dicionário em braille ou até ampliado. Este era um dos pontos que eu queria comentar. Depois, não se esqueçam nunca que dificuldades, não, porque de acordo com a Classificação Internacional da Funcionalidade, ou seja, a CIF, que todos nós conhecemos e que é utilizada hoje pelos médicos já também, a incapacidade não está na pessoa com deficiência, mas no meio que envolve, e portanto aqui não estamos de acordo. Portanto, há o meio é que tem que se adaptar, uma vez que os dicionários não existem em braille, também não existem em formato ampliado, há que o professor resolver esta questão. Depois, relativamente aos pagamentos dos trabalhos para correção de trabalhos dos alunos, eu sou professora de Língua e Literaturas Modernas e, portanto, esta questão também me afeta e, como tal, acho que devia haver uma atenção especial para estas pessoas que precisam, não sei, chamem-lhe o que quiserem, um subsídio, uma atenção especial para a correção de testes, que nós não temos culpa de não ter visão. Depois, relativamente às escolas de referência, e chamam elas escolas inclusivas, e muito bem, parece-me que sim, no futuro, agora ainda não, e falamos de manuais escolares para alunos e para professores. Então, eu recordo-me, há uma semana atrás, tenho uma criança que não tem manual e eu pensei, bom, sendo eu uma professora de português, vou pedir um manual para mim. Mandaram-me uma pen tal qual igual à da minha colega de português, com flash, portanto, é para esquecer, nem serviu para mim, nem serviu para a criança. Depois, outra situação que se verificou foi, pedimos um livro que apareceu em formato digital, já que não podia ser enviado em braille, e veio da DGID, e este livro, e isto é verdade, é inacessível, vinha, portanto, também não serviu. Portanto, para que a comunicação seja perfeita, conforme diz o Dr. Zildado Ferreiro, eu concordo com ele, para que a comunicação seja perfeita, realmente é necessário os materiais em braille ou em formato ampliado, de acordo com os nossos alunos. Mas em tempo útil, para que haja depois também uma autonomia e uma independência neles, não sou, por exemplo, de acordo com demasiadas coadjuvâncias. E estas coadjuvâncias vêm precisamente ao encontro dos pontos que eu quero mencionar, isto é só para comentar o que os colegas tinham referido anteriormente. Tenho aqui 2 ou 3 aspectos que queria referir. Um deles é quando, por exemplo, a doutora Patrícia referiu uma frase muito interessante, e muitas mais, mas vou comentar esta. Conheço e compreendo os problemas dos meus alunos. São colocados professores, como sabem, que não sabem braille, que estão longe do contexto destas crianças e que depois também não sabem compreender o dia-a-dia deles e funcionam de uma maneira, desculpa-me o termo, portanto, como quem vê, não é? E dificilmente conseguem entender os problemas e as discriminações que eles sentem. Eu falo como uma professora com deficiência visual, por isso é natural que pense assim. Depois, o segundo ponto tem a ver com a colocação de professores. Os professores são colocados pelos concursos, e pronto, parece-me que tem sido assim ao longo dos tempos, uns estão de acordo, outros não estarão. O que importa quando é colocado um professor, não se sabe se ele sabe ou não braille, não se sabe se é cego ou não. O ser cego não importa, o que importa é que, em igualdade de circunstâncias, este professor cego deveria passar à frente. Primeiro, sabe braille, tem experiência com este tipo de crianças. E, em terceiro lugar, não podem trabalhar no continente como outro colega qualquer. E não tem qualquer problema em trabalhar no continente, o problema é que quando eu estive desempregada ninguém me aceitou lá, é só isso. Depois, relativamente ao terceiro ponto e às coadjuvâncias, eu sei que está na lei coadjuvâncias em escolas de referência. Coadjuvâncias significa, para quem não é professor e não sabe, é estar na sala de aula e acompanhar estas crianças, ou seja, coadjuvar não é o aluno, como toda a gente diz, é o professor. O professor tem 20 alunos, não pode tomar conta dos outros 19 e deixar aquele sozinho. Mas quando aparece um professor coadjuvante na sala de aula, é o que acontece. Temos um professor de matemática, então o professor de matemática vai coadjuvar aquela criança. E o outro não tem que se preocupar.
Temos um professor de educação especial. O professor de educação especial está a coadjuvar aquela criança. Está-lhe a ditar o que aparece no quadro. Se for um professor cego, automaticamente está discriminado. Não pode ditar o que está no quadro, terá que fazer outra função dentro da sala de aula. Muitas vezes estes professores acabam por ser até discriminados pelos próprios pais das crianças porque não fazem o trabalho de uma pessoa que vê. Temos que ver que há duas situações diferentes. Não se pode ter uma pessoa que vê e uma pessoa que não vê para o mesmo trabalho. Portanto, ou ela não vê ou ela vê. Então, o que vê fará um trabalho de transcrição, por exemplo, de ditar à criança o que está no quadro, mas o professor cego também tem um trabalho. E o outro trabalho do professor cego é ver como a criança escreve, ver como está o braille e acompanhá-la na sua autonomia e dar-lhe o seu exemplo, por exemplo, que é muito importante. Então, como é que se chama uma escola inclusiva? Quando depois há professores a tirarem, digamos que, professores que lhes tiram a autonomia e a fazê-los diferentes. Não, eu como aluna não gostaria de ter constantemente um professor a coadjuvar dentro da sala de aula. Gosto de ter com os meus colegas. Se eu tivesse problemas cognitivos, tudo bem, precisaria de ajuda. Sendo uma pessoa com deficiência visual, gostaria de estar na sala com os meus alunos, como os meus colegas, neste caso como aluna, e será a professora que terá que meditar o que aparece no quadro. Isto sim parece-me igualdade. Agora, livros sim, e em tempo útil, porque sem livro é impossível uma professora com 20 alunos ir trabalhar com mais uma criança na sala. Em último lugar, vou terminar referindo-me ao último ponto e que tem a ver com um cão-guia. Não vou dizer que está certo ou que está errado, cada um de nós terá a sua opinião e tudo isto que acabei de dizer não passam de opiniões. Um cão-guia, na minha opinião, traz, e não se esqueçam de uma coisa muito importante, quem não usa cão, como eu também não usei até há algum tempo atrás, naturalmente que é difícil falar sobre isso. Eu refiro-me concretamente ao Dr. Diodato Ferreira, já o ouvi mais do que uma vez e por quem tenho muita estima. E, portanto, gostaria aqui de dizer que, na minha opinião, e mais uma vez reforço como utilizadora de cão-guia, ele traz-me bastante autonomia e independência, dá-me rapidez nos percursos e com segurança, e não se esqueçam de uma coisa muito importante que, se calhar, no cão-guia é fundamental. Ou seja, ele vai facilitar a interação social. Ou seja, as pessoas aproximam-se. Existe, digamos, uma aproximação um bocadinho mais lúdica, menos sentimentalista. As pessoas acabam por se aproximar do utilizador para fazer uma festa no cão e o utilizador, até eventualmente precisando ou não de ajuda, poderá aproveitá-la, não é? Ou seja, concluindo, isto acaba por nos dar, pelo menos a quem o tem, uma maior qualidade de vida. Eu costumo dizer uma coisa, uma frase que não é minha, mas que utilizo muitas vezes porque concordo com ela, estou a tentar ser rápida por isso. Concordo com ela. O Luís Alberto Carvalho e Silva é um utilizador brasileiro de cão-guia e que eu foquei muitas vezes na minha tese de mestrado, que achei interessante. Este senhor refere que, diz muitas vezes que no seu livro explica que os meus olhos têm 4 patas e eu acho que é mesmo assim. Muito então, obrigada. para todos, vamos boa tarde. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra ao Dr. Diodato. Tem 5 minutos. Não me bata, por favor.